Olá, Ana. Olá, Jordão. Meu nome é Guta Nascimento, eu sou jornalista e é um prazer receber vocês para esse bate-papo sobre câncer de pulmão. Em nome do Instituto Lado a Lado pela Vida, em nome de toda a equipe que trabalha no Instituto, a gente agradece demais vocês por terem aceitado esse convite. O Instituto Lado a Lado pela Vida tem como uma das suas causas o câncer de pulmão. E para nós é muito importante levar mensagens de qualidade e, sobretudo, inspiradoras, como as histórias de vocês, né? Falar sobre o diagnóstico precoce, falar sobre o tratamento desse tipo de câncer para milhares de pessoas que, assim como vocês, enfrentam ou enfrentaram a doença. Então, o nosso bate-papo hoje é para compartilhar as vivências de vocês sobre a descoberta do câncer de pulmão, o tratamento da doença, a superação dos desafios, que a gente sabe que não são poucos, né, durante a jornada de enfrentamento da doença. O que acho que a nossa missão, o que a gente gostaria, o nosso propósito, é que outras pessoas em igual situação sintam-se acolhidas e, sobretudo, que elas saibam o quanto é fundamental, manter-se bem informado e, dois, ter esse propósito de superar a doença. Então, a gente começa com a Ana. Ana, você poderia compartilhar com a gente como é que foi o seu processo de descoberta do câncer de pulmão e como é que você lidou em um primeiro momento? É um prazer estar aqui, atendendo mais uma vez o Instituto Lado a Lado e na intenção de colaborar a minha experiência, que outras pessoas possam utilizá-la. O diagnóstico foi a parte mais difícil, né? Porque eu fiquei bastante tempo com tosse e realmente não aparecia em exames comuns, só foi aparecer na primeira tomografia. E já não era um câncer inicial, já estava num estágio mais avançado, era no 3B, onde eu acho que eu sei da importância do diagnóstico precoce, né? Mas o meu caso é mais para ajudar quem já não foi diagnosticado no início, né? Porque já foi mais tardio, já estava num 3B, um estágio que nem cirurgia mais é feita, embora a localização do meu câncer é que levou direto à químio, e no final a químio funcionou muito bem, e eu não... Depois dela, foi feita uma cirurgia, porque eu estava bem, eu acabei a químio com cabelo, disposta, estava trabalhando o tempo todo, e eles resolveram, então, fazer uma cirurgia, porque podiam haver células cancerígenas, que já não mostrava mais volume nenhum nas imagens, e tinham, tanto que foi tirado um pedaço do bronco, foi tirado um pedaço do pulmão, porque tinham ainda células cancerígenas. Então, seria um estímulo a quem já é diagnosticado numa fase mais tardia. Tá? Certo. E você, Jordão, como é que foi o seu processo de descobrir a doença e como é que você lidou com ela num primeiro momento? Primeiramente, meus cumprimentos a você, Guta, a Ana, e a todos que assistirão esses vídeos, né? Eu me sinto muito honrado e lisonjeado aqui em ter sido convidado pelo Instituto Lado a Lado pela Vida a participar dessa live, né? Então, assim, eu já me apresentei, meu nome é Jordão, eu sou administrador de empresas, né? Então, sempre cuidando de pessoas aí, num volume grande de pessoas, né? Acostumado à gestão. Eu, além do trabalho, eu jogava tênis, né? Pelo menos 4 vezes por semana. E aí, num dado momento, jogando tênis, eu comecei a ter uma tossezinha seca que não saía. Então, durante as partidas ali, eu sentia aquela tossezinha seca e ela não ia embora. Continuava jogando e continuava ganhando. Num dado momento, eu falei, olha, na hora do almoço, inclusive, pra vocês terem uma ideia,
eu falei, deixa eu passar ali no convênio, né? E tomar uma injeção para tirar essa tosse aqui, alguma coisa, porque está incomodando. Passei no convênio, esperando só tomar aquela injeçãozinha, né, básica e tomar algum analgésico, alguma coisa ali para resolver o problema. Quando o médico examinou e me mandou fazer um raio-x. Quando fez o raio-x, olha, você volta segunda-feira. Eu falei, ué, mas por causa de uma tosse? Pois é. Eu tinha um feriado na frente, ele me fez voltar na segunda-feira. Na segunda eu já voltei com um oncologista. E aí já foi aquela surpresa, né? Mas o oncologista mostrando que eu já tinha alguma coisa no pulmão, precisaria de um tratamento, de uma verificação melhor, tudo, né? E nesse momento, e momento seguinte também, quando foi, vamos dizer, constatado, né, que eu estava com um problema no pulmão, também parecido com o da Ana, não foi muito precoce, porque já tinha 7 centímetros a lesão, 7 por 4, se eu não me engano. Era uma lesão já grandinha, né? Já tamanho de uma laranja praticamente. Mas no meu caso, eu por formação, eu tinha o hábito, né, de acreditar que eu conseguia resolver todos os problemas, que tudo estava na minha mão. Quer dizer, porque sempre foi assim, né? Pela função, pela formação de administrador, então eu resolvi os problemas dos outros e, olha, faz isso, faz aquilo, e é assim que resolve. E naquele primeiro momento, eu entendi que eu estou com câncer, mas eu vou resolver já. Foi desta forma que eu encarei no primeiro momento. Hoje eu sei que não era nada disso, mas foi dessa forma que eu encarei e foi dessa forma que eu tratei. Então, eu estou com câncer, estou. O que precisa para resolver? Olha, é isso, então deixa que eu vou resolver já. Encarei dessa forma e mais para frente eu vou contar para vocês a consequência disso depois, quando a gente cai na realidade, né? Muito obrigada por compartilhar essa sua vivência. No caso, no Instituto Lado a Lado pela Vida, a gente sempre fala muito sobre a importância do diagnóstico o mais cedo possível. No caso de vocês dois, não foi tão precoce. Mas vocês acham que teria feito alguma diferença emocionalmente, ou mesmo durante o tratamento, os médicos verbalizaram alguma coisa que poderia ter sido diferente se vocês tivessem tido o diagnóstico mais cedo? Olha, Guta, não. Eu acho que em termos de emocional, não. Teria em relação ao tratamento, porque teria sido mais fácil tirar logo no início e depois pronto. Mas acabou funcionando, porque eu fiz a químio, ela funcionou muito bem, tanto que ele chegou a desaparecer das imagens. As cirurgias foram muito tranquilas também, eu fiquei uma semana em casa, depois já retornei. E aí, num outro congresso que o médico levou, o meu caso, exatamente pelas peculiaridades, eles acharam bom irradiar, porque podia ter ficado alguma coisa no mediastino. Procurei uma segunda opinião, foi favorável, o médico me disse, olha, a senhora pode estar curada e pode estar perdendo a chance da sua cura. Aí eu voltei para Brasília, fiz a rádio e desde aí, já fazem 6 anos, tranquilo. Parte emocional, eu acho que não. O Jordão, eu não sou administradora, mas sou engenheira. Então, a reação não é muito diferente. Você está acostumado a encarar de frente e achar uma saída, né? E foi dessa forma, sem fragilização, que eu acho que é uma coisa que não se deve fazer nem com a criança, nem com o velho, nem com o doente, de fragilizar, porque é uma hora que a pessoa precisa estar forte para encarar o problema de frente, né? E lutar com a doença, não receber carinhos que não é bem esse o problema, né? Então, foi dessa forma.
E você, Jordão, você acha que se você tivesse tido um diagnóstico mais cedo, teria mudado alguma coisa? Como é que você vê essa relação do diagnóstico precoce e do diagnóstico mais tardio? No meu caso, eu acredito e acho que teve até alguma colocação dos profissionais, sim, não vou me lembrar com detalhes, mas houve um questionamento e uma colocação exatamente desse diagnóstico tardio meu. 7 centímetros já é um câncer criado já, né? Então, com certeza, se tivesse havido um diagnóstico precoce, e a gente estranhou, porque profissionalmente eu faço aquele exame admissional que faz nas empresas todo ano, né? Então, já era para ter surgido essa lesão quando ela estava bem menor. Porque, repito, todo ano você faz os exames admissionais periódicos. Então, ou eles não eram bem feitos, que é o que eu acredito, que normalmente eles fazem isso por, desculpe o termo, por baciada, né? Eles vão lá e acho que acabou escapando. Então, por quê? Com um diagnóstico precoce, talvez eu não fizesse a cirurgia, talvez eu seguisse o caminho da Ana. Porque a solução que eu conversei com os médicos na hora e a decisão que eu tomei ainda quando eu achava que eu dominava a doença, que eu fazia tudo, foi assim: o que precisa fazer para consertar isso? Opera, então opera. Então, na realidade, eu descobri o câncer em final de setembro, comecinho de outubro, em novembro eu operei. E assim, batendo no peito, olha, é a cirurgia, faz a cirurgia e tira. Então, eu já falava para as pessoas que eu não estava com câncer. Falava, eu tenho um câncer, já vou tirar. Sabe? Sim. Então, era essa a posição. Então, sim, se fosse descoberto precoce, poderia ter tido um tratamento diferente, talvez não fizesse a cirurgia, ou se fizesse a cirurgia, que foi a lobectomia que eu fiz, não tirasse todo o que tirou do meu pulmão. Porque essa cirurgia, ela tira uma parte do pulmão. E ela tira o quanto suficiente para tirar a lesão. Então, com certeza, se ela fosse menorzinha, no mínimo eu estaria com um pouquinho mais de pulmão aqui para respirar. Uma outra questão que eu queria perguntar para vocês é que vocês foram fumantes durante um período da vida de vocês. Quando vocês descobriram o câncer, como é que vocês lidaram com isso? Vocês tiveram preocupação com a superação da doença, já que o tabaco em si prejudica muito o organismo? Como é que vocês lidaram com isso? Você começa, Ana? Você compartilha? Dizem que a gente só se arrepende do que não fez, né? A consciência do cigarro a gente tem, né? E tem uma série de coisas que talvez tivessem me feito parar antes. Mas já faziam quase os 10 anos. Eu estava no limite dos 10 anos, que já tinha parado de fumar, e eu parei de fumar não com medo de câncer, eu parei de fumar mais porque era a única dependência que eu tinha e isso me incomodava muito. Acabar com a dependência era uma coisa que me incomodava. Eu me irritei mais quando eu soube, bem depois, da função do marketing das empresas de tabaco em cima de amarrar o cigarro às bandeiras feministas da década de 70, onde eu embarquei, embora tenha que assumir a minha parte de responsabilidade nisso aí. Em relação a ter maiores culpas, não. Não, porque eu sempre disse que se fumasse sem culpas, porque com culpa ainda fica pior, né? Mas se não fumar é melhor, não resta a menor dúvida. E você, Jordão, como é que você lidou com isso? Assim, olha, eu fui fumante praticamente desde os 7, 8 anos de idade, né? Então já pegava cigarro ali do meu pai escondido, né? Novinho, né? E aqueles cigarros ainda sem filtro, é pior ainda, né?
E assim foi a minha vida de fumante durante uns 40 anos, eu acredito. Fumando a base de um maço de cigarro por dia, tudo prejudicando bastante o pulmão, né? Sabendo, mas, enfim, era uma questão social até, né? O homem fumava e era uma coisa bonita e não se via. Eu deixava de me alimentar, mas não deixava de fumar. E assim foram durante esses 40 anos. Eu disse 40 porque quando eu descobri o câncer, igualmente com a Ana aí, eu também já havia parado há 10 anos. E havia parado por opção. Eu entendi que deveria parar, quer dizer, o momento social, a conscientização, tudo. Então eu havia parado de fumar há 10 anos, como eu disse, jogando tênis, praticando esporte, correndo muito. Nem imaginava que pudesse ser vítima de um câncer, porque, teoricamente, eu já resolvi meu problema, eu já parei de fumar. Como eu disse para vocês, eu resolvo tudo, né? Tá. E aí eu fiz a cirurgia, foi tudo muito rápido, mas o pós-cirúrgico, o médico me disse, olha, o seu pulmão está estragadíssimo. Ele não está estragado, ele está estragadíssimo. Você conseguiu, assim mesmo depois de 10 anos parado, sem fumar, o meu pulmão é muito ruim, até hoje é muito ruim. E hoje eu sei disso. Então, assim, a relação tabaco com o meu corpo, o tabaco acabou com o meu corpo. A culpa é minha, eu sei disso, porque quem fumou fui eu, ninguém botou cigarro na minha boca. Mas até hoje eu tenho problemas muito sérios no pulmão, muito sérios, mesmo tendo o câncer por conta do tabaco. Tá? Então, a minha relação e o que eu tenho a falar nesse momento sobre essa relação é isso. E no final, na mensagem lá, a gente conversa mais um pouco a respeito. Obrigada, muito obrigada, viu, por vocês compartilharem dessa forma tão aberta, tão transparente, essa relação de vocês com o fumo, com o tabaco. Uma outra coisa que a gente queria pedir para vocês contarem um pouquinho, que é uma coisa muito importante. Como é que foi para vocês, logo após o diagnóstico, o tratamento? Puderam contar com o apoio da família, de amigos, o quanto esse apoio é importante para a superação dos desafios, porque eles são diários, né, durante o tratamento da doença. Vocês tiveram esse suporte? Como é que vocês lidaram com essa rede, digamos assim, de apoio, né, que vocês tinham? Eu tive total apoio do filho que mora aqui em Brasília. Eu tenho um filho que mora aqui e um filho que mora em São Paulo. O que mora aqui, além de estar mais perto, o apoio foi total. Inclusive, a escolher os médicos, quer dizer, a escolha foi minha, mas as indicações vieram através dele. E a única coisa que eu pedi para os dois é exatamente, sem drama. Vamos encarar vida normal, sem drama. Tanto que eu continuei trabalhando, continuei indo à academia, eu fazia químio na sexta à tarde para poder trabalhar a semana inteira e sábado de manhã eu ia para a academia e sim, depois eu morria. Mas, domingo também ia à missa. Foi muito, eu consegui manter a minha vida o mais natural possível, até dentro da minha ótica de encarar de frente era mais fácil, né? E funcionou. E o apoio houve. Agora eu pedi isso, sem dramas, vamos ainda brincando o tempo inteiro, e foi dessa forma. Não, isso é fantástico, Ana. A gente sabe que isso, infelizmente, não é uma escolha, né? Muitas pessoas não conseguem ter essa disposição durante o tratamento, mas com certeza contribuiu muito para o seu sucesso com a doença, você se manter ativa, proativa, com uma energia, colocando a sua energia em outras coisas, além do combate à doença. A gente sabe que isso é fundamental. Parabéns pela sua atitude, é muito inspirador. O oncologista mesmo me disse, olha, eu não vou dizer nem para, nem continua, mas cabeça ocupada é melhor. Vou perguntar para o Jordão, e você, Jordão, você teve o apoio da família, essa rede é importante nessa hora, como é que funcionou para você? Após o diagnóstico,
embora a minha postura equivocada, como eu falei para vocês, que eu resolvia tudo, os amigos e o trabalho também, né? Também me conheciam e sabiam dessa postura minha, dessa forma. Só que eles eram muito mais sensatos que eu. Eles sabiam que a doença não era... Eu cheguei a chamar a doença, de tratar, como é uma dor de dente, eu já vou resolver. Cheguei a falar isso. Mas os amigos sabiam que não era, que câncer é uma doença danada. Então, tanto a família quanto no trabalho, todos me apoiaram muito, muito, muito. E assim, embora eu estou resolvendo, eu vou resolver tudo, eles sabiam que não era assim, e me davam todo o apoio e até foram me preparando indiretamente para a fase ruim que veio depois. Depois desse momento aí do opera, já resolvi, já tirei, eu estou com câncer, mas já tirei, né? Depois disso veio uma fase complicada, e aí foi muito importante o apoio que essa família e esses profissionais que trabalham comigo, né? Até hoje a gente tem relação, tudo, embora eu não estou presente no dia a dia na empresa, mas um apoio fantástico, sabe? Assim, eu nem entendia muito o porquê daquele apoio. Eu não preciso, eu já resolvi, né? Não entendia muito, mas no passo seguinte eu passei a entender o quanto é importante o apoio da família, o apoio no trabalho, o apoio em tudo. Continuei também trabalhando, continuei também praticando esporte no primeiro momento, nos primeiros 4 meses, né? E lutando, às vezes ficava com problema por causa de químio, mas lutando e acreditando que eu estava resolvendo tudo. Não, muito obrigada, viu, Jordão, por você compartilhar isso. A gente sabe que várias pessoas têm, às vezes, num primeiro momento, negam o tamanho, né, da doença por desconhecer ou mesmo porque é uma maneira de lidar. Mas é muito bonito ver você contando essa sua jornada também emocional e interior de aceitar a ajuda dos outros, né? Com certeza foi um processo que eu acho que a doença trouxe para você e acho que você vai levar para o resto da sua vida, né? Sim. Uma mudança aí de paradigma no seu emocional. Com certeza, viu? O que a gente queria também pedir para vocês contarem, compartilharem com quem está assistindo a gente, vocês lembram, vocês conseguem delimitar assim, alguma atitude marcante ou alguma escolha que vocês fizeram durante o tratamento que foi importante para vencer os desafios? O que mais assim te marcou, Ana? Tem alguma coisa? Isso aí, o meu filho que está mais próximo, que é quem me acompanhou realmente, fez exatamente o que tinha que ser feito. Ele deixou todas as escolhas por minha conta, porque elas têm que serem da gente. Enquanto você está lúcido, consciente, as escolhas têm que ser suas. Eu acho que elas são bastante difíceis, mas tem que ser suas. Uma outra coisa, eu fiz um tratamento alternativo de medicina chinesa que eu acho que me ajudou muito. Eu comecei a químio em abril, eu acho, e o tratamento eu comecei em maio. E esse foi outra situação que a decisão teve que ser minha, porque os médicos convencionais eles têm algum receio. A acupuntura eles aceitam muito bem, mas aceitar... Porque tem medicamentos, são fitoterápicos, são feitos no Brasil, mas com material que vem da China, e eles têm, exatamente por desconhecer o que tem, eles ficam um pouco receosos. Então, essa foi uma decisão que teve que ser minha. Tá? E eu não me arrependo. Não me arrependo, os propósitos foram todos cumpridos, que era aumentar a permeabilidade da célula para absorver a químio, atenuar os efeitos colaterais da químio e depois evitar a recidiva. Tanto que a única medicação que eu continuei tomando, né, são esses fitoterápicos. E, olha, a minha químio foi um sucesso, tanto que levou à cirurgia que normalmente não seria feita pelo estágio que era o meu câncer.
Os colaterais, meu cabelo não caiu. Então, já é um bom parâmetro, né? E depois voltou até melhor, eu acho, porque, de certa forma, quer dizer, não caiu, não fiquei careca. Um pouco que caiu, quando voltou muito bem. E a recidiva, até hoje, a gente está longe, não espero que ela chegue, né? Outra coisa que eu posso acrescentar aí, eu fumava, eu brincava que era o meu único defeito, porque eu já tinha uma alimentação extremamente saudável há muitos anos, já fazia exercício, o meu peso também controlado, esse tipo de coisa. Veio o câncer, veio, mas eu tinha saúde para enfrentá-los, né? Porque essas coisas todas, de certa forma, ajudaram muito na hora que eu precisei. E você, Jordão, tem alguma coisa, alguma atitude marcante, alguma escolha que você fez que você acha que foi determinante? Guta e Ana, eu diria que essa pergunta, no meu caso, é a principal envolvendo esse tratamento e até o esclarecimento do porquê que eu estou aqui com vocês. Como eu havia dito, eu tinha aquele comportamento, encarava a doença daquela forma, que não estava correta, e isso foi, como eu disse, eu operei em novembro, comecei a fazer a quimio em janeiro, e isso foi até maio, fazendo a quimio ali, se eu não me engano, de 20 dias, enfim, não me lembro o período. Por que até maio? Porque nesse período que eu estava fazendo a quimio, a cada aplicação que eu recebia, eu me internava no hospital. Então, eu me internava e passava muito mal, comecei a ter problema no coração, comecei a ter uma série de problemas e cada vez pior. Só que um pouquinho antes disso, a minha médica tinha me indicado se eu gostaria de participar de um estudo. Era um estudo que estava sendo feito por um médico lá de Barretos para as pessoas que tinham o tipo de câncer que eu tinha e que haviam feito cirurgia e que, enfim, que não tinha mais problema nenhum. E eu saí de Ribeirão Preto, de onde eu morava, e fui até Barretos. E lá eu conheci o Dr. Pedro Demarque, que participa hoje aqui do Instituto Lado a Lado, né? Inclusive me indicou para vocês. E no momento que eu fui conhecê-lo, eu levei os exames, a biópsia. Ele pediu, eu levei a biópsia para ele e voltei para Ribeirão Preto. Voltei, continuei a passar mal nas químios que eu fazia durante esses 5 meses e passando mal, no fim, mudou o médico. E aí a parte importante que eu vou falar para vocês, e é onde eu também aconselho quem está com a doença a seguir. Porque o que é que eu fiz? Como eu tinha feito tudo da minha cabeça, do jeito que eu achava, na velocidade que eu achava que tinha que fazer, eu não fiz tudo certo. E aí, quando eu conversei com o médico, eu falei, olha, eu estou há 5 meses, já tinha sei lá quantas internações, eu já ia fazer a quimio passando mal, cheguei a ser carregado praticamente do local onde eu fazia a quimio para o pronto-socorro. E aí eu chamei o meu médico e falei, doutor, pelo amor de Deus, se precisar pagar, eu pago. Eu tinha recurso. Eu falei, o que é que eu tenho que fazer para sair dessa vida? Porque eu estou morrendo. E estava mesmo. Eu estava seguindo para o caixão, porque já estava muito fraco, como eu falei, problema do coração que eu nunca tinha e uma série de outros que eu nem me lembro agora. Falei, o que é que eu faço? E o médico foi muito sincero comigo. Ele falou, olha, Jordão, você realmente está muito mal, e realmente você precisa fazer alguma coisa. Eu falei, doutor, o que é que eu faço?
Ele falou, olha, eu sou oncologista, eu não sou especialista. Se eu fosse você, eu procuraria um especialista. E aqui na região, em Ribeirão Preto, não tem. Existem pessoas que se dizem, mas especialista não tem. Você vai encontrar especialista em Barretos. Ah, é? E pô, como que eu acho esse especialista? Ele falou, esse doutor Pedro que você conhece é o melhor especialista da região. Não tem outro. Mas não deu outra. Eu fui a Barretos, marquei com o doutor Pedro. Quando eu cheguei lá, bom dia, doutor, bom dia. Ele virou para mim e falou, olha, Jordão, você está fazendo um tratamento que não dá para o seu organismo. Mas por quê? Não, porque você tem 95% de PDL1. Até hoje eu não sei o que é esse PDL1. E a pessoa que tem 50% já não pode fazer esse tratamento que você está fazendo. E você tem 95%. Então, com esse tratamento, você não vai vingar. Eu olhei bem para ele, eu falei, peraí, se eu estou vendo esse doutor agora aqui, tem bola de cristal ele? Eu imaginei comigo, né? Para já chegar e falando o que é, o que não é. Aí eu falei, doutor, mas como que o senhor sabe disso? Pois ele virou o computador para mim e me mostrou que quando eu o visitei, lembra que eu comentei? Sim. Que eu visitei naquela época, porque era um estudo, e eu trouxe material para ele. Ele mandou aquele material todo para análise. E ele tinha o resultado da análise de toda a minha biópsia, que ele fez lá em Barretos. Aí me mostrou tudo aquilo. Quando ele mostrou, eu não acreditei. Eu falei, nossa. Então ele me mostrou o problema. Falei, doutor, e qual a solução? Ele falou, olha, a solução para isso daqui é você mudar o tratamento e não fazer um tratamento convencional. Falei, tá bom. E qual é o tratamento? É o tratamento imunoterapia. E aí ele me mostrou qual era o tratamento, qual era o medicamento que eu teria que usar na imunoterapia. Ele falou, só que esse tratamento é muito caro. Falei, não, mas eu tenho dinheiro, eu pago. Quanto que é caro? Eu estou imaginando lá que é 2 mil, que é 3 mil, que é... Cada aplicação do remédio, 30 mil reais. Cada uma. Cada uma, 30 mil reais. Ele falou, para o seu caso, tem que ser esse tratamento. E eu até naquele primeiro momento fiquei meio assim, eu falei, pô, o médico me chama aqui e fala de um tratamento de 30 mil. Até falei, mas é o senhor que tem que fazer? Ele falou, não. Você precisa fazer esse tratamento aonde você quiser. Mas sem esse tratamento, você não vinga. E o doutor Pedro foi tão profissional e tão... Ele me entregou até a documentação que provava que esse tratamento era vinculado ao SUS, que o convênio era obrigado a fazer. Inclusive, eu tenho isso até hoje em casa, tudo em inglês, né? O texto não tem em português. Ele me entregou isso e falou, você tem que fazer esse tratamento. Pois eu corri no convênio, voltei lá para Ribeirão Preto, com esse médico que havia me indicado, que foi super bacana, Dr. Luiz. Voltei com ele e demos entrada lá no convênio, deu certo no primeiro momento, né? Aí eu comecei, para vocês terem uma ideia, eu fiz 11 aplicações de 30 mil reais cada uma. Nossa. Quando eu fiz a primeira, eu já voltei a jogar tênis. Olha, eu estava morrendo, eu estava morto. Quando eu fiz a primeira, eu já voltei para as quadras, mas correndo igual um menino de 18 anos. Mas um absurdo. Fantástico. Eu entrava na quadra de manhã e saía à noite. Se deixasse, eu nem comia. Mas foi assim, fantástico. Só que nós sabemos que o câncer, a lesão, você toma um medicamento e vai medindo de período em período se a lesão aumenta, diminui ou está igual.
Então, depois de 11 aplicações, isso era em 20 dias cada uma, foi um tempão, aí a lesão cresceu novamente. Falei, nossa, estava tão bom. Ela cresceu, aí eu tive que mudar novamente, né? E obviamente que daí para frente, o meu médico, o Dr. Pedro, né? O do convênio é um coadjuvante, eles trabalham em conjunto e tal, mas o meu médico é o Dr. Pedro, não tem como ser diferente. Aí ele mudou para o Ramucirumab, que também é da mesma linha, né? Com o Docetaxel. E aí foram mais 6 aplicações. Essa era mais cara, essa era 43 mil cada aplicação. E foram mais 6 aplicações com esse medicamento, também me mantendo no mesmo nível do pembrolizumab, ou seja, correndo muito. E assim, parecia que eu estava vitaminado, sabe? Eu estava acima do normal. Eu acho que se fizesse o antidoping em mim, pegava. Eu estava mais forte do que o normal. E aí, depois dessas 6 aplicações, né? Infelizmente, voltou a crescer novamente. E agora eu estou, né, nessa fase agora com um outro medicamento que não é dessa linha, mas que está me fazendo muito bem. Inclusive, o último PET aqui, as lesões reduziram 50%. Tá? Então, a minha mensagem e a minha resposta para você nesse momento é, cara, procura informações. Se eu não tivesse ido atrás de informações, se eu não tivesse ido atrás do especialista, com certeza eu não estaria aqui. Com certeza. Ok? Sim, isso é fantástico, Jordão. Nossa, muito obrigada por compartilhar essa sua trajetória, que mostra tanta coisa importante para quem está assistindo você falar. Essa coisa de estar num tratamento muito ruim, que você não vê, você se sente muito fraco, você acha que ali pode ser uma reta final, e aí você vai atrás de informação, você muda, aí você passa para um outro estágio onde você se sente bem, mas depois vem o exame e a lesão aumenta. É uma montanha russa, né? E Sim. Isso emocionalmente tem que aprender a lidar, não é fácil, né? Tudo isso Sim. Que você passou emocionalmente é muito difícil, mas prova que é uma montanha-russa. Às vezes você está lá embaixo, daqui a pouco você está lá em cima, e assim vai, né? E a vida é uma sucessão inesperada, né? De fato. Então, é muito importante você compartilhar isso. É muito rico tudo isso que você contou, essa sua jornada. Guta, eu queria complementar com 2 coisas que eu acho importantes. Uma é só um complemento. Quando eu fiz a quimio, já fazem 7 anos, não tinha imuno. E realmente a imuno é muito menos danosa. Agora, o tratamento fitoterápico, ele é em cima da imuno, esse que eu faço da medicina chinesa. Agora, o que eu queria complementar, eu acho que procurar outras alternativas até você encontrar a sua solução é extremamente válido. O que eu entendo que não se deve fazer é ler sobre o assunto. Porque quando você começa a ler sobre a doença e a dar de entendido, é que eu acho que é mais complicado. Tanto que eu tinha tido, 1 ano antes do câncer de pulmão, um meningioma na cabeça. Esse sim era do tamanho de uma laranja, era benigno. Tirei, 1 semana depois estava bem. E a superação desse também me ajudou a encarar o do pulmão, porque já tinha uma experiência que tinha dado certo, então funcionou. Mas uma coisa que eu não fiz foi ler sobre. Já meses depois da cirurgia é que eu entrei, acho que até num site da Unicamp, li, tirei as minhas dúvidas com o neurologista e nunca mais também esqueci. Passou, está lá no passado. Porque se a gente começa a ler sem entender, eu acho que a gente se complica.
você tocou num ponto, Ana, muito importante, eu acho, da jornada de todo mundo que enfrenta uma doença. É essa relação que é pessoal e individual. Cada um tem o seu caminho, Com né? certeza. Vocês citaram aqui, Com você é certeza. engenheira, Jordão era um gestor, né? Um solucionador de problemas, eu sou jornalista. Então, por exemplo, para mim, o meu processo é de ler, de procurar muita informação, porque esse é o meu processo. Mas eu tenho uma grande amiga que atravessou também, fez um transplante de medula, atravessou um câncer, e ela também, ela não queria saber no ponto de vista além do necessário. Ela, obviamente, estava muito bem informada sobre tudo que acontecia, mas ela não queria dar um passo a mais e se aprofundar. Quer dizer, cada um tem o seu mecanismo, mas o que a gente está colocando aqui não é a questão do quanto você vai colocar a sua energia em refletir sobre aquilo, né? É só a questão de você ter acesso à informação, saber que existe um outro tratamento, né? Procurar uma outra opção. Outro tratamento, até você encontrar, eu acho extremamente válido, ouvir outras opiniões no meio do caminho também. Sim. Agora, a gente se colocar no lugar do médico, não. Você acha o médico, que eu acho que tem que ter uma interação grande entre você e o médico, inclusive de confiança, e confia em Deus e vai. Porque se a gente começa a perder energia com esse tipo de informação, é a tal história. Mas isso foi mais no da cabeça. No meningioma, eu não vou ler nada. Não. Eu falo que o Dr. Google, né, ele às vezes mais atrapalha do que ajuda, né? Com certeza, com certeza. A gente não sabe interpretar, né? E não sabe, porque tem detalhes, tem nomes parecidos, e você pode entender uma coisa e é outra. E você está desperdiçando energia nisso aí. Sim, sim, sim. Por isso que é muito bom, é o que a gente chama procurar as fontes recomendadas, né? É ouvir diferentes especialistas, né? Eles são capazes de fazer uma leitura né, que envolve vários aspectos e não só ali a gente lendo coisas que a gente não tem familiaridade. Eu queria pedir, agora para finalizar, que vocês deixassem uma mensagem positiva para as pessoas que estão assistindo esse nosso bate-papo. Pode ser o que vocês se sentirem à vontade, no sentido de prevenção da saúde, no sentido de ter um diagnóstico precoce. Muitas pessoas, nesse momento, enfrentam essa doença. Uhum. E para todo mundo é importante ouvir. Vocês são muito inspiradores, vocês dois. Vocês têm trajetórias muito inspiradoras. E eu acho muito importante essas pessoas saberem que, apesar de ser uma jornada muito difícil, é possível superar. E vocês são a prova disso. Então, você quer começar, Ana, com uma mensagem final? Uma mensagem para as pessoas? Posso começar. Bom, o fundamental, nesse processo todo, tanto no primeiro tumor quanto no segundo, eu tive muita tranquilidade, uma calma, uma paz, e, de certa forma, foi um momento que eu acho que eu descobri realmente a fé, que não podia ter outra coisa, porque eu não sou essa pessoa calma, tranquila, não sou. E eu estava num estado tão bom que só Deus podia estar me dando aquilo, porque realmente não era bastante atípico. E até eu brinco com o padre da igreja que eu vou à missa, eu digo, olha, nem eu sabia que tinha tanta fé. E me aproximei muito. E eu brincava que tinha a parte de Deus, tinha a parte do doente, tinha a parte do médico. E um médico, até depois, numa outra circunstância, me disse, não, Ana, é a parte do médico e a parte do paciente, e as duas são de Deus. Eu acho que a fé me ajudou muito, tá? E ela realmente é muito importante. Então, o que eu posso colocar, inclusive
ajudar na trajetória, nas coisas que você vai encontrar, vai achar. Com certeza ela ajuda. E na parte do paciente, o que eu posso colocar é o que eu já falei no início, que é a não vitimização. É você estar mais forte e se fortalecer para enfrentar a doença e todas as consequências dela. Isso é que eu acho que é importante, é não vitimizar o doente, e Deus entra também nesse trajeto de achar o médico correto, de quem você vai ouvir, o tratamento que vai ser colocado. E você, Jordão, que mensagem você gostaria de deixar para pessoas que estão nos assistindo e que estão enfrentando a doença nesse momento? Primeiro, a minha mensagem vai assim para pessoas que estão assistindo, enfrentando a doença e que eu sei que existem, que não se livraram do tabaco. O prazer que o tabaco nos dá, ele não é 1% ou 0,5% dos danos que a doença nos traz. Então, a esses e aos que não estão enfrentando a doença, larguem o tabaco. Essa é a primeira mensagem que eu passo. E quando eu falo do tabaco, não é só do cigarro, propriamente dito. Existe uma outra situação, que é o tal do narguilé, que os jovens usam hoje com muita frequência, e que aquilo é um veneno. Cada tragada daquilo equivale a meio pacote de cigarro. Então, assim, a mensagem: fujam do tabaco, aconselhem as pessoas que estão ao redor a deixar, porque realmente o que se passa depois por causa dele é muito, muito, muito sério. E a outra mensagem, essa já a quem já adquiriu a doença, gente, procurem, se informem de soluções, do que fazer, porque se eu não tivesse procurado, se eu não tivesse me informado, repito, eu não estaria aqui. É certeza que eu não estaria, porque eu já estava muito próximo daquele outro lado. Então, a gente conseguiu voltar, conseguiu estar aqui, e mesmo voltando, uma prática que eu faço, e que eu até comentei com a Guta semana passada, eu estou morando hoje em Santos. O que é isso para mim? Eu saí da cidade que eu estava, que é Ribeirão Preto, em São Paulo, talvez alguém que está ouvindo conheça, e me mudei, me mudei aqui para Santos, aluguei um apartamento e vim morar na beira da praia. Por que isso? Porque eu desço aqui e caminho todo dia na praia. Eu desço aqui e ando de bicicleta na praia. Na cidade que eu morava, Ribeirão Preto, não era possível isso, porque é uma cidade com bastante declives e aclives, e não tem essa possibilidade. Então, eu mudei, estou eu e minha filha aqui, ela está cuidando de mim, e eu fazendo esse processo todos os dias, porque eu entendo e acredito que eu caminhando todos os dias, embora hoje eu estou com problema de trombose nas pernas, então estou caminhando com dificuldade, mas eu caminho todos os dias na praia, eu ando de bicicleta, já caí uns 3 tombos já, mas não tem problema, ando de bicicleta, então tudo isso eu estou fazendo para melhorar a minha situação. Então, embora eu tenho toda essa trajetória que eu passei para vocês, eu entendo que eu também tenho que fazer a minha parte. Tenho que acreditar em Deus, tenho que acreditar nos médicos, mas não posso ficar sentado de braços cruzados. Porque se eu ficar sentado de braços cruzados, a tendência é piorar. Então, estou fazendo a minha parte, como eu falei, fiz um processo de mudança, por entender que aqui é melhor, e até por conversar com os médicos, e realmente é melhor.
e nós estamos em busca disso. E no próximo vídeo que você chamar, na próxima live, eu já vou estar aqui com o uniforme de tenista, jogando aqui beach tênis. É minha meta, tá? Não dá para jogar tênis, mas aqui é beach tênis e você vai me ver jogando, com certeza. Okay? Vamos sim, né, Ana? Olha, eu não tenho palavras em nome do Instituto Lado a Lado pela Vida para agradecer vocês. Viu? Muito obrigada, Ana, muito obrigada, Jordão, muito obrigada por vocês compartilharem com a gente essas vivências de vocês no enfrentamento do câncer de pulmão. Vocês podem ter certeza de que tudo que vocês falaram aqui e as mensagens que vocês enviaram vão chegar para muitos pacientes que nesse momento estão enfrentando a doença. Então, muito obrigada, e para você que está nos assistindo, até a próxima.